Rafaela, eu sou psicóloga e o objetivo de hoje é falar um pouco sobre o dia 12 de junho, que é uma data de marco nacional em relação ao combate à exploração do trabalho infantil. O trabalho infantil é toda atividade laboral que é realizado por crianças e adolescentes com menos de 16 anos. E aí a gente sabe que na sociedade ainda é muito grande o número de crianças que precisam se submeter a esse tipo de atividade e que várias questões podem estar por trás disso, né? Pobreza, vulnerabilidade, e há algo que circula também de uma ideia de que quanto mais cedo essas crianças elas entram no mundo do trabalho, mais elas serão adultos responsáveis. E a gente sabe que na prática não é bem assim, né? Não se trata disso. Porque quando as crianças elas entram de forma precoce no mundo do trabalho, elas precisam abrir mão da própria infância, né, de ser criança, para assumir responsabilidades do mundo adulto. E aí, uma dessas coisas que ela, por exemplo, abre mão é da questão da educação. Então, elas param de ir à escola ou quando vão, tem algum problema de aprendizagem, né? Já que elas precisam aí também estar demandando tempo nas ruas, né, para o trabalho. Então, assim, o fato de colocar as crianças de forma precoce no mundo do trabalho vai ter impactos negativos na vida adulta, né, em relação às possibilidades de emprego, em relação às próprias perspectivas de futuro da própria criança e, consequentemente, da própria família também. Bom, o trabalho infantil, ele compromete o desenvolvimento em vários aspectos, né, da criança e do adolescente. Na saúde, com o esforço físico excessivo, exposto a condições insalubres ou a lugares perigosos. Né? Na educação, a questão da evasão escolar, dificuldades de aprendizagem. E nos aspectos psicológicos, né, ansiedade, questões com autoestima e os mais diversos tipos de sofrimento subjetivo. Então, assim, isso também não quer dizer que a gente não possa dar nenhum tipo de responsabilidade para as crianças, como, por exemplo, o auxílio nas atividades domésticas. Então, a gente não está dizendo que a criança ela vai ser responsável por todas as atividades do lar, né? A gente está falando de uma criança sendo auxiliada por um adulto na realização de alguns afazeres, como, por exemplo, a organização dos próprios brinquedos, a organização da cama, né? Varrer algum cômodo, ajudar na organização de algumas compras. Então, assim, esses afazeres, eles não se configuram como uma prática de exploração do trabalho infantil. Né? Pelo contrário, respeitando a faixa etária de cada criança, essas atividades elas serão importantes para o desenvolvimento do senso de autonomia e de responsabilidade. Então, não é que a gente não pode dar nenhuma responsabilidade para a criança, né? Pelo contrário, é importante ela fazer alguma coisa também, se engajar em alguma atividade, mas que essa atividade não roube a sua infância, né? E que não venha a lhe trazer responsabilidades do mundo adulto, como, por exemplo, o trabalho. Bom, em relação ao combate, o primeiro ponto para a gente pensar não contribui com o tipo de comércio feito pela criança. Então, é comum a gente ver pessoas que compram produtos vendidos por crianças, doces, salgados, e aí seja em restaurante ou no trânsito, né? Também nas feiras livres, aquelas crianças que ajudam as pessoas a carregarem suas compras. E em troca desse serviço, as pessoas dão alguma quantia, né? Com a sensação de que estão ajudando a criança. Quando, na verdade, você não está ajudando, né? Não é dando dinheiro que você vai ajudar. Pelo contrário, você vai estar reforçando a prática da exploração do trabalho infantil. Então, você pode ajudar essa criança informando aos órgãos do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente no município, acionando o Conselho Tutelar, o próprio CRAS também, ou fazendo a denúncia para o Disque 100, que é um disque nacional de denúncia, né? E aí você pode estar fazendo essa denúncia também de forma anônima. Então, são serviços que, em conjunto com a família, vão encontrar estratégias de sobrevivência que não implique que aquela criança ela precise ir para as ruas.
né? Então, são discussões como essas que são extremamente importantes para que a gente possa minimizar as desigualdades da vulnerabilidade na infância.